E tivemos mais um capítulo na história da seleção brasileira em busca do Hexa, reta final de eliminatórias no Maracanã, Brasil 3, Chile 0. Mas e aí, será que o modelo de jogo do Ancelotti já tá consolidado e estamos prontos pro hexacampeonato? Ou será que existem alguns pontos aí que precisam melhorar? Obviamente o trabalho ainda tá em andamento, tem um certo tempo aí até chegar a Copa do Mundo, principalmente falando aí em termos de modelo de jogo, mas também em termos de convocações, escalações, algumas peças aí podem ser alteradas ainda até o grupo final lá da Copa do Mundo. Nesse vídeo aqui eu separei vários lances interessantes pra gente ver as ideias, as alternativas, as coisas que funcionaram bem, as coisas que não funcionaram tão bem assim nessa partida contra o Chile. Então bora analisar que tem bastante coisa interessante aqui pra gente ver. Bom, primeira coisa que o Brasil, quando tinha a posse de bola, mostrou uma organização muito bem definida. Como é que era essa organização do Brasil? Saída de bola de 3 jogadores, com o Marquinhos abrindo mais pela direita, o Magalhães ficava mais centralizado e o Douglas Santos começava bem recuado aqui, né? Praticamente como um terceiro zagueiro aqui pela esquerda. E dos dois meio-campistas, pensando aí no Guimarães e no Casemiro, o Casemiro ficava um pouco mais recuado. E mais adiante, o posicionamento do Brasil, vou dar um play aqui no lance pra câmera abrir, o Brasil formava uma aproximação com 4 jogadores aqui pelo corredor central, né? O Guimarães avançava bastante, o Rafinha circulava mais fechado, ele não ficava muito aberto aqui, claro que tinha troca de posições nas pontas, Rafinha, Martinelli e Estevão com o Wesley, muitas vezes a gente via o Wesley passando por dentro e o Estevão mais aberto, mas na maior parte do tempo que ficava eram esses 4 jogadores mais centralizados, né? O João Pedro, o Estevão, o Rafinha e o Bruno Guimarães, e dando amplitude pela esquerda o Martinelli e amplitude pela direita lá o Wesley. Essa era a organização básica aí do Brasil. E o Chile, por sua vez, se defendia nesse 5-2-3, depois à medida que o time ia indo cada vez mais pro bloco baixo, os pontas recuavam, o time ia formando aquele 5-4-1, mas muitas vezes a gente olhava e via o Chile fora da organização, né? Isso porque, em especial, a linha defensiva do Chile avançava o tempo inteiro pra caçar, né? A gente via não só os alas, né, avançando pra tentar manter a marcação encaixada, mas também os zagueiros aqui, né, sempre tentando avançar aqui no espaço entre as linhas pra liberar os dois volantes pra caçarem pra frente, né? Ficar orientado mais ali, tentar cobrir a bola. Ó, que é uma imagem do segundo tempo, inclusive é de uma outra gravação, depois eu percebi que tinha duas gerações de imagem, né? A geração que tava indo pros canais da Globo ali, tinha aquela câmera um pouco mais fechada, e a geração de imagem que tava indo pros canais de fora, né? Esse aqui é um canal português, se não me engano, tinha essa câmera um pouco mais aberta, né? Facilita a gente entender um pouco melhor. E aqui então em uma imagem a gente consegue ver essa organização ofensiva do Brasil. Esse aqui é um lance do segundo tempo, mas essa organização se repetiu no primeiro e no segundo tempo com uma variação que a gente já vê qual é, né? Mas aqui, ó, a saída de bola com 3 jogadores, é o Douglas Santos, né? Que tá mais recuado, Casemiro aqui mais centralizado, aqueles 4 mais espetados aqui por dentro do bloco, bastante aproximação ali. Claro que eles não ficavam só predominantemente pelo corredor central, eles caíam pelo corredor de onde estava saindo a jogada, mas são os mesmos jogadores, né? Quem tá passando aberto aqui pela esquerda é o Martinelli, pela direita aqui é o Wesley. O Brasil se organizava dessa maneira pra tentar as jogadas que a gente já vai chegar lá e ver quais são. Isso porque primeiro vale a pena a gente dar uma olhada na segunda organização que o Brasil utilizava, que era ligar o modo turbo, digamos assim, que era simplesmente liberar o Douglas Santos, né? O Douglas Santos, então, muitas vezes ele começava a jogada um pouco mais recuado e ele espetava aqui, era ele então que dava amplitude pela esquerda em alguns momentos, em especial ali no final do primeiro tempo, depois do minuto 30, no segundo tempo, no comecinho ele ficou passando bastante ali pela esquerda, e nesse caso o que acontecia é que o Martinelli também saía lá da ponta e fechava aqui, né? Então aqueles 4 jogadores viravam 5 jogadores, o Wesley continuava aberto pela direita, o Rafinha continuava mais pelo meio, junto aqui com o João Pedro, o Estevão e o Guimarães, e aí o Casemiro ficava um pouco mais recuado, né? O Brasil ficava com 3 jogadores apenas mais por fora do bloco. Agora pensando nessa organização, né, com 4 jogadores, a saída de bola de 3 jogadores ali mais o Casemiro, uma coisa que ficou muito evidente, né, que ajudou bastante o Brasil ter bastante volume de jogo ali, ficou com muita posse de bola, principalmente no primeiro tempo, era o seguinte, né? Ó, a primeira coisa aqui, dá uma olhada como a linha defensiva do Chile já tá caçando bastante aqui, né? Ela fica totalmente torta, né? Desalinhada ali. Os jogadores procuram sempre tentar manter esse encaixe de marcação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma jogada que o Brasil tentou bastante são as jogadas de infiltração, tentando conectar esses passes aí, aproveitando essas aproximações. Aqui eu separei um lance disso. Ó, o Brasil vai tentar essa jogada, já vai tentar entrar em detalhes dessa jogada, mas dessa vez não vai funcionar muito bem. E o ponto que eu queria destacar nesse lance é o seguinte: o Brasil tentava as jogadas, mas por conta do posicionamento com a bola, né, essa organização de 3 mais 1 atrás, favorecia bastante com que o pé de pressiona ficasse encaixado, porque você tinha o Casemiro sempre mais solto ali pra pegar essas sobras, mas principalmente marcação encaixada aqui nos vetores do contra-ataque do Chile, né? Então o Chile com aquele 5-2-3 tinha sempre 3 jogadores aqui mais prontos ali pra desafogar esse contra-ataque, mas o Brasil tinha claramente essa marcação mais encaixada, o que acabava sempre favorecendo esse pé de pressiona. O Brasil tentava ali, perdia a bola, mas já tinha esse pé de pressiona encaixado pra reciclar a posse de bola e tentar um novo ataque. Outro cenário que vale a pena a gente dar uma olhada é na saída de bola. Esse aqui era o posicionamento do Brasil na saída de bola. E o Chile tentava fazer uma marcação-pressão, ou seja, subir o bloco alto ali em alguns momentos do jogo, né? Era bem seletivo, o time priorizou bastante ficar mais fechado ali em bloco baixo. Mas nas vezes que foi exigido na saída de bola, o Brasil abriu então sua linha defensiva, né? Geralmente o Wesley ficava um pouco mais projetado, mais adiantado, e o Douglas Santos ficava um pouco mais recuado, né? O Brasil já estava meio que mais pronto ali para sair para sua organização ofensiva, né? Mas claramente a organização
formação era essa, né? Abria a linha com 4, 3 meio-campistas encostando, sendo que um deles era o Rafinha, né? Então você tinha aqui o Casemiro sempre mais recuado, o Guimarães saía pela direita, depois tem a troca, depois que o Paquetá entra, eles invertem, né? O Guimarães vem pra esquerda, Paquetá ali pela direita, mas no primeiro tempo era o Rafinha que baixava então, né? Daqueles 4 jogadores mais adiantados, o Rafinha e o Guimarães aqui, eles recuavam se apresentando ali pra tentar ajudar nessa saída de bola. E mais adiantado, os 3 jogadores de frente, né? A saída de bola vai ser aqui pela esquerda, ponto importante, né? O fato do Rafinha começar mais espetado na linha defensiva e ele recuar se apresentando pro jogo, sempre acabava atraindo um dos zagueiros do Chile. Guarda essa informação que é importante. Ó, o Brasil vai tentar sair aqui, ó. Martinelli, João Pedro e Estevão, esses 3 jogadores ficavam mais espetados, mas muita movimentação de apoio, né? Em especial o João Pedro sempre se apresentando aqui pra desafogar essa saída de bola. E o zagueirão caçando alto ele aqui. Essa jogada aqui vai terminar em falta. Agora vamos dar uma olhada aqui em alguns lances interessantes do Brasil com a posse de bola, jogadas de ataque. A primeira delas, ó, primeiro minuto de jogo, o Brasil vai tentar fazer uma jogada ensaiada. Sim, tivemos jogada ensaiada de escanteio. Qual é a jogada? A gente tem então 2 jogadores aqui que começam espetados ali, né, pra tentar a finalização, mas eles não estão ali pra tentar a finalização. O Brasil vai embaralhar as linhas, né? Esses 2 jogadores aqui, eles vão recuar aqui pro rebote, e os 5 jogadores que estão aqui na entrada da área são eles que vão acelerar aqui pra tentar ganhar aquela famosa vantagem cinética ali, né, pra cabecear em cima dos jogadores que estão parados. Vou até colocar aqui no ponto certo, ó, perceba que no momento que sai a jogada, ó, como os jogadores aqui eles estão recuando, e os outros 5 aqui que estavam na entrada da área vão atacar ali o espaço, ó. E o Magalhães consegue a finalização, exige essa grande defesa aí do goleiro do Chile. Agora, por mais que a gente fizer a projeção, né, aquele primeiro combate do Chile com 3 jogadores, em tese, favoreceria com que o time mantivesse a bola coberta, mas o time não estava querendo correr muitos riscos, né? Então, não avançava para tentar manter a bola coberta, principalmente aqui, ficava mais no limite aqui, né, mais em bloco médio ali, né, raramente ia pro bloco alto, principalmente nessa bola mais recuada. Então, o Brasil encontrava muita liberdade aqui na origem da jogada, né? Essa aqui é a grande verdade. Não só os 3 zagueiros, mas o próprio Casemiro aqui. Aqui, inclusive, é interessante porque ele fica o tempo inteiro olhando ali por cima do ombro e ele fica procurando alguma movimentação aqui na frente, ó. Você vai ficar um tempão aqui com o Marquinhos, ele vai achar aqui o Casemiro, e a movimentação que ele vai encontrar é justamente do Rafinha, que estava espetado na linha defensiva, e ele se apresenta aqui pro jogo para ser opção de passe. Nesse ponto, o que pode acontecer então com a linha defensiva do Chile? Como a gente já viu, o zagueiro sempre avança ali para tentar manter a marcação encaixada. E se você acompanha aqui as análises que eu tenho feito do Barcelona, você já sabe que uma das movimentações favoritas do Rafinha é justamente essa, né? Se apresentar e à medida que o zagueiro vem junto, ele dá o gato, né? Ele acelera nas costas do zagueiro que subiu, ele ataca o espaço que ele mesmo criou. E olha como o Casemiro estava muito pronto para fazer esse lançamento, né? Agora dá uma olhada na situação aqui da linha defensiva do Chile, ó. O zagueirão central saindo aqui para caçar o João Pedro, o zagueiro que estava caçando aqui o Rafinha, né? Já perdendo aqui na velocidade, mas a linha fica toda desalinhada, né? Toda torta ali, oferece esse tipo de espaço para esse tipo de jogada de profundidade. O Brasil não tentou muito essa jogada, essa aqui é a grande verdade, ó, mas mostrava uma jogada com bastante potencial por conta do comportamento dessa linha defensiva que ficava o tempo inteiro mais torta. Outro ponto importante em relação a como o Chile se defendia é que os jogadores do primeiro combate, eles não baixavam para a linha defensiva, eles abandonavam a marcação. Separei um lance aqui para você entender isso, ó. O Brasil vai tentar uma jogada de infiltração, a princípio, ó, dá uma olhada como volante esquerdo aqui, na camisa 6, ele tá marcando aqui o Guimarães, mas à medida que o Guimarães der um tapa e acelerar para atacar o espaço, ó, aqui já vai parar a marcação, já vai abandonar, vai entregar para algum defensor. O problema é que como os defensores estavam sempre na dúvida entre sair para caçar, fazer a cobertura ou pegar os jogadores que atacassem o espaço vindos de trás, né, como é o caso aqui do Guimarães, acabava sempre sobrecarregando aqui a linha defensiva, ó. O camisa 3 aqui, o zagueiro do Chile, ó, como ele vai fazer a cobertura do jogador que tá em 1 contra 1 aqui com o Estevão. E com isso o Bruno Guimarães vai escapar completamente livre ali nas costas dele. Então, essa seria uma outra alternativa interessante, ó. O passe aqui não conecta, né? A zaga consegue neutralizar, mas o ponto que eu queria destacar é justamente esse. Os jogadores que vinham de trás tinham facilidade para desencaixar, porque o primeiro combate não acompanhava até o fim. Então, com a linha defensiva caçando alto, né, tentando caçar no espaço entre as linhas, e o primeiro combate sem fazer a perseguição, obviamente, a melhor forma de você atacar esse tipo de marcação é justamente tentar embaralhar as linhas. E aí o gol do Brasil acaba sendo um caso clássico de sucesso aqui, ó. Essa jogada vai chegar na esquerda com o Douglas Santos. Ponto importante, ele não estava fazendo muito essa jogada, né? Assim como uma jogada de profundidade que se mostrou com bastante potencial, ali foram poucas tentativas. Essa tabela de ultrapassagem pela esquerda, se não me engano, aconteceram apenas 2 vezes no primeiro tempo. Aqui, ó, o que vai acontecer então com o primeiro combate? Obviamente que à medida que o Douglas Santos fizer o passe e atacar o espaço, o primeiro combate vai aliviar, não vai perseguir até o final, ó. Então ele carrega ali, dá um tapa e já vai se projetar. Então a gente pode esperar que esse primeiro combate vai abandonar. Outra coisa que a gente pode esperar aqui, como o João Pedro tá se apresentando pro jogo para receber esse passe, é o comportamento do zagueiro. Ele vai ter que avançar aqui para caçar o João Pedro, para tentar neutralizar o espaço entre as linhas. Fazia parte então do modelo de jogo aí do Chile, porque se repetiu o tempo inteiro. Ó, o zagueirão caçando alto ali então. E aí, prato cheio para essa tabela de ultrapassagem. A linha defensiva fica toda torta, oferece o espaço nas costas e o primeiro combate não acompanha a movimentação do Douglas Santos. E por último, o que acontece é que o zagueiro tem que então fazer a cobertura da bola e nesse caso quem pega o Rafinha fazendo essa diagonal é o outro zagueiro. E aí acaba aparecendo
acontecendo aquele outro tipo de superioridade, de vantagem, a superioridade posicional, né? O Rafinha vai estar mais perto ali pra fazer a diagonal do que o zagueiro, que além de ser mais lento, vai ter que ganhar a frente dele aqui. Fica uma situação ingrata. E o zagueirão simplesmente abandona o Rafinha, ó. Desiste completamente, ó. Deixa o Rafinha fazer a diagonal ali, ele finaliza na cara do goleiro e no rebote ali, ou nem rebote, né? Depois do desvio do goleirão, Estevão puxa essa bicicleta ali, essa meia puxada e abre o placar pro Brasil. Boa jogada do Brasil, ponto importante. Foi uma jogada bem trabalhada, bem fluida. Ponto negativo aqui na minha visão foi que foi uma jogada pouco tentada. O Brasil explorou pouco essa que seria uma brecha crônica, ali, uma vantagem tática que o Brasil poderia ter um pouco mais de facilidade para criar suas jogadas de lado de campo. Outra coisa também por conta de ser uma seleção, né? Então os jogadores têm pouco entrosamento, foi que muitas vezes nessas jogadas mais rápidas, que necessitavam de uma jogada um pouco mais fluida, a jogada ficou um pouco mais travada, os jogadores prendiam um pouco mais a bola, davam 2, 3 toques, então isso acabou também comprometendo a execução da jogada, em especial aqui, quando chegava pra cima da linha defensiva, como a linha defensiva caçava alto o tempo inteiro, o que acontecia era isso, né? Aqui é o João Pedro, dá uma olhada como ele não vai soltar a bola rápido, né? Ele vai receber a bola aqui, por mais que ele tenha o Bruno Guimarães aqui pronto pra atacar o espaço, vai perceber que essa seria uma jogada sensacional, mas calma que a gente já vai chegar lá, o case aqui é uma jogada que não funcionou, né? Ele acaba prendendo demais a bola. Tenta prender ali e acaba sofrendo a falta. Inclusive aquele tipo de saída de bola aconteceu bastante no primeiro tempo. Aqui um outro lance, só que agora já pegando um exemplo aqui do Chile em bloco baixo, é uma jogada que o Martinelli vai começar aqui por fora do bloco. Outra coisa que aconteceu bastante é que além dos jogadores que recebiam aqui, aliás não só o João Pedro, né, como a gente percebeu ele tinha o Estevão jogando por ali também, o próprio Rafinha, mas os jogadores que recebiam aqui pra cima da linha defensiva, né, de costa ali pros zagueiros, acabavam tentando prender demais. Mas o segundo ponto que não funcionou muito bem foram os jogadores por fora do bloco errarem o passe, ó, como foi o caso aqui desse lance, ó. O Martinelli como joga uma bola um pouco mais na fogueira ali, né? E aí acaba sendo praticamente impossível de receber essa bola, não só pra prender a bola, mas também pra tocar rápido. Ó, aqui um outro exemplo pra mostrar como o Rafinha também foi exigido, né, nesse papel aqui de referência, mas de novo o Brasil não vai conseguir conectar o passe, dessa vez aqui com o Guimarães, ó. Tenta fazer um passe ali um pouco mais na fogueira, né? Favorece ali a linha defensiva caçando. Ó, mais uma jogada de saída de bola aqui do segundo tempo é o Magalhães que vai dar um tapa ali pra frente, ó, o João Pedro aqui, ó. Como ele até tem a possibilidade, nesse momento já tinha algumas substituições, né? O Andrei Santos aqui de frente, ó, pra fazer a tabela de 3 jogadores, o próprio Guimarães aqui pela esquerda, mas a mulher como ele vai acabar recuando um pouco aqui pra tentar prender a bola, né, e atacar a marcação. Prende ali e acaba perdendo a posse de bola. Agora, se a gente der uma olhada aqui no gráfico da produção ofensiva do Brasil, a gente vai perceber que o Brasil teve muito mais volume de jogo que o Chile, obviamente, né? O Chile conseguia há pouco sair de trás ali. O Brasil teve bons momentos aqui, né, de volume de ataque, com potencial de perigo de jogadas aqui, mas teve um momento ali, né, que foi no começo do segundo tempo, que o time acabou caindo bastante de produção, que é justamente aqui, ó, do minuto 58, né, mais ou menos 60, até praticamente ali o momento que consegue fazer o seu gol. Inclusive, olha que curioso, né? O momento que sai o gol do Brasil foi praticamente o pior momento do time, né? O time tava com pouco volume de jogo no campo de ataque, o Chile tava com a posse de bola ali no campo de ataque, parece que não levasse perigo, mas era uma situação inusitada até então na partida. E aí tem tudo a ver com as alterações que o Ancelotti fez ali no segundo tempo então. Aqui é uma saída de bola do Brasil, dá uma olhada como o posicionamento não mudou, mudaram algumas peças, né? Agora que eu tinha falado do Guimarães jogando mais pela esquerda, o Paquetá já tinha entrado, tava mais pela direita, mas o Brasil vai tentar fazer essa saída aqui pela esquerda com o Magalhães. Ele vai carregar a bola aqui, isso é muito importante porque à medida que ele prende, a marcação encaixa, né? Então o Chile tentava encaixar aqui no triângulo de meio de campo do Brasil com um dos zagueiros, isso é importante, acaba limpando um pouco mais a linha defensiva ali, cria um pouco mais de espaço. Agora o ponto importante aqui é o seguinte, ó, o Magalhães carregando a bola aqui, ele dá um tapa pra frente, olha quem se apresenta. Caio Jorge tinha entrado nesse momento, e essa praticamente era a primeira participação dele no jogo. Agora, dá uma olhada na diferença da tomada de decisão do jogador. Ao invés de tentar prender essa bola aqui, o que ele vai fazer? Vai dar um tapa de primeira ali pro Paquetá vendo o jogo de frente. Isso vai desafogar a saída de bola da seleção brasileira. Ele vai conectar aqui com o Luiz Henrique e essa vai ser aquela jogadaça que vai terminar lá no fundo da rede. O Luiz Henrique vai fazer um carnaval ali pela esquerda, vai levando ali a marcação, carregando, ó. E aqui pela direita a gente já tem o Paquetá e o Caio Jorge atacando o espaço, né? O Luiz Henrique leva lá pro fundo, faz o cruzamento e o Paquetá faz o segundo gol do Brasil, também na sua primeira participação no jogo. E só pra deixar registrado aqui, o terceiro gol do Brasil foi um erro de saída de bola, né? O zagueirão sai pela direita, lá ele até dá um belo drible ali no Paquetá, mas ele vai cometer o pecado capital na saída de bola, né? Tentar inverter essa bola e perder pelo corredor central. E cai no pé de um jogador que tava iluminado. Aliás, iluminado não, né? Ele entrou muito inspirado, mas joga muita bola, principalmente com a camisa da seleção brasileira. Luiz Henrique tem grandes atuações aí, se você tem acompanhado as análises, até mesmo antes do Carlo Ancelotti chegar, né? Inclusive, acho que essa é a primeira convocação que o Ancelotti leva o Luiz Henrique. Muito bom ver ele de volta e muito bom ver ele jogando tão bem, né? Ele faz uma boa tabela, o Paquetá faz um belo corta-luz ali, né? Ó. Deixa a bola passar pro Guimarães, Guimarães devolve no Luiz Henrique. Ele finaliza, a bola não entra, mas no rebote, Bruno Guimarães completa 3-0 Brasil. Boa atuação aí da seleção brasileira, como você pode perceber, alguns pontos ali de atenção que podem ser melhorados, mas claro, faz parte do processo, vamos continuar de olho em tudo que tá acontecendo aí na seleção brasileira quando ela entra em campo. Espero que você tenha gostado dessa análise, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.